tarde, meu nome é Helena da Flor. Boa tarde, meu nome é Felipe Augusto. Nosso Jornal das Estrelas irão apresentar alguns casos acontecidos da dengue aqui em Santa Maria Madalena. E os repórteres irão dar mais detalhes sobre o caso. Afinal, o que é dengue? Dengue é uma doença viral propagada por picada de um mosquito fêmea da espécie Aedes aegypti. Sim, aqueles com pintinhas brancas. Eles se reproduzem em água parada, então cuidado com as tampinhas de garrafa e pratos de planta. Tá bom, entendi, mas quais são os sintomas? Como eu devo me proteger? Calma, para responder essas e mais perguntas, vamos ouvir pessoas que entendem do assunto, que foram ouvidas por nossos entrevistadores. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Laura e hoje nós estamos aqui no posto central de Santa Maria Madalena para entrevistar a Viviane Bardasson. O que você faz para contribuir com esses casos de dengue em Santa Maria Madalena? Eu atuo como agente de endemias no município de Santa Maria Madalena, na localidade do Centro e Itaporanga, fazendo a educação ambiental, na casa dos moradores, passando para eles informações do que pode fazer cada morador para contribuir para não ter casos de dengue no município. O que você poderia nos dar para manter nossas casas longe desse problema? Evitar recipiente com água parada, tampar a caixa d'água, observar calhas para não estar com água parada, brinquedos no quintal, guardar no local tapado, para que a chuva também não faça com que tenha a água para o mosquito colocar os seus ovos. Quais sintomas que a dengue causa nas pessoas? De acordo com os médicos, seria dor nos olhos, dor nas articulações, febre, enjoo e prostração. Oi, meu nome é Antônio Bento, sou da turma 900 do SEMAD e hoje eu vim fazer um trabalho sobre a dengue. Qual é o seu nome? Joana. Qual é a sua profissão? Sou enfermeira. Vou te fazer algumas perguntas sobre os sintomas da dengue, o que ela causa e o modo de prevenção. Quais são os principais sintomas que diferenciam os casos de dengue leve dos casos de dengue grave? Então, os sintomas não tem muita diferença não. Os sintomas são bem parecidos. Sintomas da dengue é cefaleia intensa, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, dor no corpo e manchas avermelhadas pela pele. Como que eles tratam, se existe algum medicamento para identificar específico assim para dengue ou apenas tratamento sistemático? Então, a gente não tem um tratamento específico para dengue, a gente faz mesmo uma medicação para dor, uma dor de cabeça, que é o paracetamol, e as pessoas que ficam um pouco desidratadas, a gente hidrata elas com soro. O que a pessoa deve fazer quando sentir alguns sintomas de dengue? Procurar um posto de saúde mais perto da sua casa ou pronto-socorro. Não se medicar. É muito importante as pessoas que tenham algum sintoma que seja parecido com dengue, chikungunya, todos esses outros sintomas, não medicar em casa. Procurar o posto de saúde ou o hospital. Na sua região onde você mora, como que está as situações dos casos de dengue? Aqui em Santa Maria Madalena, nós, graças a Deus, não temos muitos casos de dengue, não. Todos os casos de dengue já foram medicados e estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. Você tem alguma observação para falar? Então, o importante é nós cuidarmos da nossa casa, não deixar as caixas d'água destapadas, cuidar da piscina, não deixar vasilhas no quintal, vasos de planta não precisam ter pratinhos. Se tiver pratinho, tem que colocar areia, não colocar água. Lógico, molhar as plantas, mas não deixar aquele resíduo de água no prato. A gente tem que botar areia no fundo do prato, observar se as crianças estão deixando brinquedos no quintal, que possa ser um lugar onde acumule água para que os mosquitos não se proliferem. Muito obrigada pela sua participação e esse foi o trabalho. Olá, boa tarde. Me chamo Manuela e hoje vou entrevistar a Yasmin. Eu sou auxiliar administrativa do hospital, agente de saúde e moradora do município. Os agentes de combate da dengue vão ou iam na sua residência? Então, aqui no município eles têm um projeto, de que de um certo período os agentes passam nas nossas residências fazendo a inspeção para saber se existem focos de dengue na nossa casa. A senhora observa lugares da sua residência, pode haver a reprodução da dengue? Então, na minha casa tem, porque na minha casa eu tenho plantas, então a gente tem que ter o cuidado com vasos de planta, de sempre colocar areia nos vasos para não acumular água.
A caixa d'água também é importante a gente sempre observar se a caixa d'água está bem tampada e o próprio lixo, né, se não está acumulando água ali, para que vire um foco do mosquito. Aqui na cidade, você observa alguns lugares que possam haver reprodução da dengue? Então, aqui na cidade atualmente a gente tem uma limpeza muito boa das ruas, né? Vocês devem ver pela manhã que tem sempre pessoas varrendo, mas nós precisamos ter o cuidado porque a gente bebe uma água e o copinho a gente tem que jogar no lixo. As meninas não tem como ficar o dia inteiro observando se tem lixo na rua. Então a gente tem que fazer a nossa parte de jogar o lixo no lugar certo, né? Para não ocorrer de acumular água e aquilo ali se tornar um foco de dengue. E para finalizarmos, você queria passar alguma mensagem para os cidadãos de Santa Maria Madalena? Então, como eu respondi na pergunta anterior, né, é o nosso cuidado mesmo de lixo na rua, para a gente evitar essa poluição, para que não haja proliferação dos mosquitos. É a gente cuidar da nossa cidade, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão à frente, né? Dá tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Nada, foi um prazer. Oi, meu nome é Ana Carolina e hoje eu estou com a Carla Fernandes. Você sempre tomou as vacinas da dengue ou só se cuidava em casa? Então, por a gente ser profissional da saúde, a gente sempre toma vacina, mas a população também deve tomar, porque a gente vive num período, hoje nem tanto que a gente já está passando do verão, já estamos pro outono, as pessoas pensam que dengue é só no verão e primavera. Não, no outono também tem muitos casos, então a população tem que tomar vacina, adultos, crianças, nós profissionais da saúde também tomamos anualmente a vacina da dengue. Em sua família tem muitos casos de dengue ou não? Então, nenhum familiar meu se contaminou com dengue. A única pessoa da família que se contaminou fui eu quando eu tinha 12 anos. Logo assim, quando começou a falar no país sobre dengue, eu peguei a dengue. Não foi na cidade de Madalena, foi em outra cidade que eu fui passar as férias e me contaminei em outra cidade. Mas eu já tive dengue. Seus familiares, em geral, tomaram a vacina contra a dengue? Sim, todos os meus familiares tomaram a vacina da dengue. Tá bom, obrigada. Nada. Boa tarde, hoje estou aqui com a Aline, profissional da saúde. Vou fazer algumas perguntas para ela para um trabalho da escola SENAD sobre a dengue. Quais são as diferenças entre a dengue e outras doenças semelhantes, como a chikungunya e a zika vírus? Tudo bem, Davi? Seja bem-vindo. É um ótimo tema o trabalho de vocês, né? Então vamos explicar um pouquinho. A dengue, a zika e a chikungunya, elas têm sintomas muito parecidos, tá? Só que tem algumas diferenças pequenininhas nelas. Por exemplo, a dengue, ela é como se fosse uma junção de todas as doenças. Você tem cansaço, dor no corpo, fadiga, vômito, petequias no corpo. O que são isso? São manchinhas pelo corpo inteiro, calafrios. Então, ela é um apanhado de todas as doenças. A chikungunya, os sintomas são um pouco mais amenos. Ele fica mais no quê? Mais na concentração das dores articulares. Você fica com todas as juntinhas do seu corpo toda dolorida. Tem o cansaço e a prostração, que é que você fica mais cansado, sem ânimo para poder fazer as coisas. E a zika, ela tem os sintomas mais leves ainda. Normalmente, febre baixa, dor no corpo e pode ter essas petequias também. A diferença da zika e a complicação dela maior é na questão das mulheres grávidas, que podem causar microcefalia nas crianças dentro do útero da mamãe. As mais afetadas pela dengue no Brasil e no mundo? Então, essa é uma pergunta difícil, hein? Então, no Brasil, as regiões mais afetadas o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sudeste, o Sudoeste e o Nordeste. Por quê? Porque são locais onde tem o maior índice de temperatura, né, de temperatura alta, e também tem chuvas alongadas ao longo do ano, então que ajuda na proliferação desses animais. Enquanto no mundo também é dessa forma, que é a América Latina e a África, que são mais provenientes dessa proliferação dos animais.
Quais são as estratégias mais eficazes para controlar a população de mosquitos transmissores da doença? Então, Davi, a gente tem 3 esferas de eliminação, né? A primeira é a eliminação do vetor intra-casa. Como que é isso? São as ações que vocês, dentro das suas casas, e onde você vai orientar seus pais, de fazer as limpezas dos quintais, a bebedouro de animais que ficam também ali, até atrás da geladeira, que tem os reservatórios nas geladeiras mais antigas, tem que ser limpa, porque ali ficam concentrados esses animais. Então a primeira ação é de eliminação nosso dentro de casa. A segunda é a conscientização, que é o que você está fazendo aqui hoje, fazendo uma entrevista, para você conscientizar as pessoas, porque se você não tiver informação, você não consegue passar, né? Então você vai passar as informações que você está tendo hoje para todos os seus colegas e para a população que te perguntar. E a terceira esfera é de responsabilidade pública, que é fazer a eliminação através dos larvicidas, que a gente chama, através das visitas dos agentes comunitários. Como que é isso? O agente comunitário vai na sua casa, você vai permitir ele a visita no seu quintal e dentro de casa também, e ele vai olhar. Aonde tiver ali um criadourozinho que tiver larva, ele coloca um remedinho que vai matar esses mosquitos. Entendeu? E aí temos também a outra, que é da questão pública, que os agentes de endemias, eles vão nos locais onde tem maior proliferação, como lixão, como catador de lixo, né, onde ficam os reservatórios, cemitérios e oficinas mecânicas, que aí eles vão lá naqueles locais onde tem maior proliferação e eles colocam os produtinhos para não estar havendo esse aumento dessa produção de larvas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você e pela atenção, tá bom? Boa tarde. Hoje vamos entrevistar a Aline Lopes para o nosso documentário sobre a dengue. Boa tarde, meu nome é Aline Lopes, sou enfermeira e sou entrevistada. Os agentes de combate à dengue vão até a sua residência? Sim, eles vão, de acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde. A senhora costuma observar locais de sua residência onde possa haver a reprodução do mosquito? Sim, estou sempre de olho nas plantas, no quintal, para que não tenha água parada. Você, como cidadã madalenense, acha que algo possa ser feito para aprimorar as prevenções contra a dengue? Já são feitas medidas de prevenção pela Secretaria de Saúde na nossa cidade, porém é sempre importante enfatizar esse tema. A senhora já teve a doença? Se sim, quais sintomas foram apresentados? Sim, já tive dengue já tem alguns anos. Na época, os primeiros sintomas foram de náuseas, muita dor no corpo, febre e diarreia. Em meio a esse processo, a senhora procurou algum especialista? Sim, procurei a unidade hospitalar da nossa cidade. Aqui na cidade, a senhora observa muitos lixos ou resíduos que possam proliferar a dengue? Não, até que a nossa cidade ela é bem limpa, tem sempre coleta seletiva, então não observo não. A senhora sempre tomava vacina contra a doença ou se cuidava em casa? Sempre me cuidava em casa, me prevenia. A senhora observa em nossa cidade que algumas pessoas não tomam as medidas corretas de prevenção? Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa conscientização, que a dengue é perigosa e que todos nós temos que fazer um pouquinho. E para finalizar, a senhora quer passar alguma mensagem para os demais cidadãos de Madalena? Como profissional da área da saúde, a mensagem que eu deixo aqui é que todos façam a sua parte em suas casas, estejam sempre atentos ao seu quintal, para que não fique água parada, né? Porque a dengue é muito perigosa. Boa tarde, estou aqui no Hospital Brasileiro Estrela com Aline. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem para a proliferação do mosquito da dengue? Então, existem vários erros que podem ser cometidos, mas o principal erro é todo mundo achar que somente água suja e local sujo que prolifera o animal. Porque a água parada, qualquer tipo de água parada, suja ou limpa, ela é um acumulador para a proliferação dessas larvas de mosquito, né? Um outro erro é a gente deixar água parada em alguns locais comuns, como balde no quintal, pneu sem estar da forma correta, calha d'água, a gente não olhar para ver se a calha está acumulando água.
reservatórios de plantas, que a gente normalmente tem aquelas plantinhas no quintal e que a gente deixa aqueles vasinhos e não coloca areia. Então esses são os erros mais comuns acometidos pela população em modo geral. O aumento das chuvas influencia no crescimento do mosquito? Então, a gente sabe que com o aumento das chuvas, né, fica mais propício de se acumular água, correto? Então, por exemplo, a gente se acumula água onde? Vamos dar um exemplo do cemitério, né? Se a gente tem todos aqueles vasinhos lá à disposição e chove, o que acontece? Todos aqueles vasinhos vão ter um acúmulo de água, né? Então, se a gente não tiver as areias no locais, aquilo ali vai ser um excelente proliferador. Então, as chuvas, elas são mais... como que eu vou te dizer? Elas são propícias para a proliferação e a acumulação de água para ser o criador perfeito desses animais. Meu nome é Raquel, eu sou do SEMAD, estou aqui com a Natália. Eu vou fazer uma entrevista com a Natália sobre a dengue. Você já foi contaminada pelo mosquito da dengue? Já sim. Como você percebeu que estava contaminado pelo mosquito da dengue? Olha, foi quando eu comecei com febre. A febre era alta, dores, né, pelo corpo e algumas pintinhas vermelhas. Aí eu fui até o hospital e tive o diagnóstico. O que você sugere como medida preventiva? Olha, eu acho que se cada morador, proprietários de empresas, né, no ambiente de trabalho, rua, né, em geral, município, né, fizer campanha de conscientização, acho que ajuda bastante, e a gente possa cuidar dentro da nossa casa, não acumulando água, as plantas, sempre verificando ali se está trocando água, né, aquelas que precisam, ter cuidado com pneus, garrafas abertas, né, boca aberta, acúmulo de lixos em locais impróprios, acho que ajudaria bastante ao município e aos nossos vizinhos, a limpeza de caixa d'água. Acho que, em geral, ajudaria bastante essas medidas preventivas. Olá, boa tarde. Meu nome é Sofia Bardelson Silva e hoje nós estamos aqui com a... Fátima Helena. Dona Fátima, você já pegou dengue? Já peguei dengue. E quais são os sintomas? É muita dor, febre, tive febre, entendeu? Não sentia cheiro de nada, entendeu? Fiquei bem ruim de dengue. Entendeu? Como foi sua recuperação? Dieta, né? Tipo assim, uma sopinha pra poder segurar, né? Porque é muita diarreia, que eu tive até diarreia. Entendeu? A idade, minha filha, é triste. Fiquei bem ruizinha, mas melhorei, graças a Deus. Quais são as dicas que você poderia nos dar? Ai, Jesus. Não andar, tipo, descalço no meio do mato, entendeu? Porque tem muito mosquito, entendeu? Evitar, entendeu? Ficar mais no lugar limpo, né? Porque mesmo em lugar limpo, água parada, perto de água parada, jamais ficar perto de água parada. Entendeu? Essas são as principais coisas, entendeu? Que eu acho, na minha opinião. Então tá, muito obrigada, viu? Valeu. Boa tarde, meu nome é Maitê. Estou fazendo uma entrevista para o trabalho de ciências do Colégio SEMAD, turma 600, sobre a dengue, e vou entrevistar a Janiele, que trabalha na área de saúde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Os agentes de combate às endemias vão ou iam à sua residência para revisitar o local? Sim, eles vêm aqui na minha casa regularmente. A senhora costuma observar locais em sua residência onde possa ver a reprodução da dengue? Sim, o meu quintal é bem grande, né? Então fica propício a acumular água parada. E aqui em casa a gente tem um local que a gente armazena as tampinhas, como alguns sabem, né? A gente faz parte de um projeto social. E eu observei, acho que foi em janeiro desse ano, eu observei que ficava algumas tampinhas no chão. E numa delas tinha água parada. E ficou um alerta, né? Porque uma tampinha de refrigerante, ela acumula água.
Aí eu virei essa tampinha rapidamente e eu agora fico atenta a não deixar tampinhas espalhadas no meu quintal. Muito bem. Em nossa cidade, você observa pessoas que ainda não se previnem e não observam o seu lar? Eu observo. As pessoas não têm um hábito, né? Acho que as pessoas se acostumaram com a dengue, né? E não têm o hábito. Eu observo na rua que as pessoas têm o hábito de jogar, isso me chama muita atenção, de jogar copo de guaravita no chão, né? E o copo de guaravita acumula água. Além de ser um material reciclado, poderia estar sendo reutilizado, ele acumula água. Então, eu acho que a gente deveria ter mais essa conscientização. A senhora já pegou dengue? Não peguei. Não tive dengue. E para finalizarmos, a senhora quer passar alguma mensagem para os demais cidadãos de Madalena? Eu vou aproveitar a oportunidade da entrevista, né? Que vai várias pessoas assistir e vou falar. Existe um programa do Ministério da Saúde que se chama assim, 10 minutos contra a dengue. Não sei se você já viu um panfleto ou alguma coisa assim, um folder, que vem um 10 assim de vermelho, 10 minutos contra a dengue. Eles orientam o morador olhar mesmo o quintal durante o dia, 10 minutinhos do dia. Tem casos que vai ser até menos, né? Porque o quintal é menor. E se cada um fizer a sua parte, a gente consegue diminuir esses tantos casos de dengue, né? Olhar a vasilha do cachorro, os brinquedos das crianças, as tampinhas, como no meu caso, o vasinho de planta. Então, se cada um fizer a sua parte e os profissionais da saúde vindo na nossa casa, eu acho que vai diminuir. Eu acho que esse é meu recado. Muito obrigada. Muito obrigada, Janelle, pela participação do meu trabalho de ciência. Eu que agradeço a oportunidade. Os principais sintomas citados foram a febre, a dor de cabeça, dores nos músculos e articulações, manchas vermelhas, dores atrás dos olhos, fadiga e vômito. Além disso, temos as formas de prevenção, que consistem em tomar todas as vacinas corretamente e observar o quintal, caso haja algum recipiente com água parada e limpa. Porém, essas informações podem ser distorcidas e manipuladas, ou que não seja do conhecimento do público geral. Para isso, existe a conscientização, que ajuda a espalhar o conhecimento, e aqui está a nossa... No quintal, cuidado, irmão, água parada é confusão. Um mosquito vem sem avisar, trazendo a dengue para espalhar. Show dengue, sai pra lá, que aqui tem limpeza para te espantar. Show dengue, pode correr, que a nossa saúde vai prevalecer. Tampa a caixa d'água, limpar o chão, não deixa o copo jogado no chão. Todo cuidado é proteção, com atitude e união. Show dengue, sai pra lá, aqui tem limpeza para te espantar. Show dengue, pode correr, que a nossa saúde vai prevalecer. Se todo mundo ajudar, esse mosquito vai se acabar.